Bom, a gente sabe, e a Unicef confirma que a educação é chave para atingirmos o primeiro e mais importante dos 17 ODS da ONU, que é erradicar a pobreza. Mas quando a pobreza e as vulnerabilidades sociais das famílias, como a situação de trabalho infantil, por exemplo, são justamente as questões que dificultam as crianças e adolescentes de permanecerem e aprenderem na escola, o que a gente resolve primeiro, né? E se a educação de fato transforma, como é que a gente garante que todas as crianças estejam estudando, quando no mundo 1 em cada 5 está fora da escola? O desenvolvimento sustentável, por exemplo, não vai acontecer se as crianças não tiverem oportunidades justas. E a gente sabe que há disparidades entre jovens de nações ricas e pobres. Aqui no Brasil, por exemplo, das 2,8 milhões fora da escola, 53% são das camadas mais vulneráveis da população. E a iniciativa Fora da Escola Não Pode, da Unicef, tem dados mapeados sobre isso em todo o país. Em Castanhal, no Pará, por exemplo, das quase 5 mil fora da escola, 74% são de baixa renda. E quanto às taxas de evasão escolar, elas pioram muito nos anos finais e médio. A nível nacional, por exemplo, apenas 59% são os que conseguem concluir o médio com no máximo um ano de atraso. Mas quando são jovens negros, com a mãe analfabeta, vivendo em situação de extrema pobreza no Nordeste, esse percentual acaba caindo para 8%. Então, sempre a exclusão escolar acaba tendo um rosto e endereço, impactando os mais vulneráveis nos territórios de maior risco social. Então, como que a gente pode zerar a evasão, especialmente para os mais vulneráveis? Felizmente, a gente foi selecionado pelo Lab de dados do SGB e com a nossa experiência e um propósito muito claro, queríamos responder. As vulnerabilidades sociais das famílias impactam na evasão escolar? Como que a gente pode zerar a evasão, especialmente para os mais vulneráveis? E foi isso que a gente fez, ir à caça de dados da educação e da assistência social, bebendo nas fontes de dados abertas do governo federal para responder. E a gente analisou dados do Brasil inteiro, mas aqui eu trago Castanhal novamente, onde ao cruzar os dados das duas políticas de educação e assistência social, a gente identificou e agora a gente prova com dados que sim, situações como o trabalho infantil e abuso sexual impactam na evasão escolar. E sempre que há um aumento ou redução dessas vulnerabilidades, o índice de evasão também acompanha. E aí, internamente na Portabilis, a gente teve um impacto muito positivo, pois as pessoas começaram a compreender um pouco melhor a causa da empresa e agora usando dados para a gente provar essa nossa causa, essa nossa crença. Então, eu decidi compartilhar isso em um artigo do Medium, que acabou rendendo bons feedbacks para a gente. As pessoas acabaram reagindo, parabenizando a gente pelo trabalho, como vocês podem ver nesses posts. Foi realmente muito gratificante o retorno das pessoas. Isso acabou até rendendo algo muito inusitado. Um dos nossos vendedores vendeu uma ideia de uma palestra minha sobre o artigo para um grupo de assistentes sociais, e tá aí a foto, inclusive. Eu fui lá palestrar sobre isso e as assistentes sociais aderiram muito bem, foi bem bacana a experiência. Mas daí a gente começou a pensar como poderíamos criar, então, uma solução para dar escala à nossa descoberta e colocar, então, os dados a serviço do bem público. E como poderíamos zerar a evasão, especialmente para os mais vulneráveis. E aí, sem mais rodeios, apresento para vocês o Evasão Zero, a nossa resposta a esse problema de evasão escolar do país. O Evasão Zero estará composto de 3 pilares que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro é usar os dados abertos para demonstrar a situação de evasão em todas as escolas do país de maneira georreferenciada, como vocês podem ver. E a gente vai fazer isso usando o IEV, que é o nosso Índice de Evasão Escolar Social, que a gente criou para indicar quais vulnerabilidades mais impactam na evasão escolar, gerando consciência sobre o tema. No segundo momento, a gente quer também ser uma fonte confiável de dados e conhecimento, e por isso a gente vai contar com uma área de conteúdos para gerar engajamento e aprendizagem sobre o problema. E no terceiro e último, vamos colocar a tecnologia e os dados para combater esse problema em todas as escolas do país por meio da nossa plataforma. A gente vai otimizar os fluxos e resolver os gargalos de comunicação entre escola e conselho tutelar, acompanhando de forma precisa e rápida os alunos infrequentes, mais vulneráveis e com maior potencial de evasão. E com um processo claro e definido entre os órgãos, a gente vai ter dados para indicar até a probabilidade de um aluno evadir e sugerir ações a serem tomadas, por exemplo. E por último, tendo um histórico completo dos alunos que passaram pela plataforma, desde seu ingresso até sua saída, com zero de evasão, se depender da gente. E a nossa teoria de mudança, então, fica como uma jornada para transformar aqueles 2,8 milhões em zero de evasão, porque zero aqui é positivo. E para fechar, assim como a Rose do Serenata de Amor é uma referência em controle social dos gastos dos deputados, queremos que o Evasão Zero seja a nossa Rose do combate à exclusão escolar. E hoje aqui é o nosso pré-lançamento do Evasão Zero, que vocês já podem acessar hoje mesmo nas redes sociais e espalhar para todas as escolas do país saberem dessa grande iniciativa. Muito obrigados.